Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, nesta quinta-feira, escutemos a palavra de Deus, que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. Amados e amadas de Deus, a palavra de Deus de hoje, nesse dia em que celebramos o Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, nesse dia em que prestamos nossa fé pública a Cristo presente na Eucaristia, coloca diante de nós no Evangelho um texto tirado do capítulo 9 do Evangelho de São Lucas, dos versículos de 11 a 17. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando. Os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: despede a multidão para que possa ir aos povoados e campos vizinhos, procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam: só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos fizeram e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, e levou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Amados e amadas de Deus, o Evangelho se inicia dizendo: Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. Jesus tem diante de si as multidões. E o que faz Jesus? Jesus fala, ensina as multidões, fala para as multidões sobre o reino de Deus. E o Evangelho diz mais: e curava todos os que precisavam. Jesus cura as pessoas. Jesus não é indiferente diante da dor, diante do sofrimento das pessoas. Ele cura as pessoas. O Evangelho diz: a tarde vinha chegando, os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: despede a multidão para que possa ir aos povoados e campos vizinhos, procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Amados e amadas de Deus, a atitude dos apóstolos é uma atitude de buscar resolver a questão que tinham diante de si. E então se aproximam de Jesus e diz: despede a multidão para que possa ir aos povoados e campos vizinhos, procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Os discípulos agem com praticidade, olham a questão da multidão que Jesus tem diante de si, a multidão que está ali sendo ensinada por Jesus, Jesus que está ali curando a multidão, olham com uma atitude de praticidade, com uma atitude humana. Despede a multidão, pois a tarde já está chegando, a noite já está chegando, essas pessoas precisam procurar hospedagem, precisam ir aos povoados, aos lugares da redondeza, também para se hospedarem, para que possam providenciar, comprar comida. Qual a atitude de Jesus e qual a resposta de Jesus? Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos respondem: só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Amados e amadas de Deus, Jesus faz uma provocação aos discípulos: dai-lhes vós mesmos de comer. Quer dizer, providenciem comida, dai-lhes vós mesmos de comer. E qual é a resposta dos discípulos? Também uma resposta humana.
Só temos 5 pães e 2 peixes. E continuam dando uma resposta humana, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. E o Evangelho narra agora o tamanho da multidão. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Jesus disse aos discípulos: mandai o povo sentar-se em grupo de 50. Jesus organiza a coisa. Jesus ele tem uma praticidade sem igual. Ele organiza agora a multidão. Mandai o povo sentar-se em grupo de 50. E o Evangelho diz: os discípulos assim fizeram e todos se sentaram. Então Jesus tomou 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Amados e amadas de Deus, Jesus faz um milagre. Jesus realiza o milagre da multiplicação dos pães. Mas realiza como? Realiza a partir daquilo que se tem. O que se tem? Se tem algo que aparentemente parece sem sentido. Muito pouco é aquilo que se tem. Só temos 5 pães e 2 peixes. É desses 5 pães e desses 2 peixes que Jesus alimentará, que Jesus alimenta a grande multidão. Jesus cumpre um gesto que cumprirá depois também na última ceia. O Evangelho diz: Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Esse gesto Jesus o cumprirá também na Eucaristia, que mostra que a multiplicação dos pães está ligada à Eucaristia, preanuncia a Eucaristia. Tanto que o texto termina dizendo: todos comeram e ficaram satisfeitos. E ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. 12 relembra as 12 tribos de Israel. 12 relembra que este alimento é o alimento da igreja, que este alimento é o alimento do povo de Deus. Amados e amadas de Deus, que o encontro com esse texto, que o encontro com a palavra de Deus de hoje, também seja na primeira leitura, na segunda leitura, Paulo narra a instituição da Eucaristia, aquilo que ele recebeu, ele transmite. É a Eucaristia que é o grande bem da igreja, a Eucaristia que é o grande bem do povo de Deus, porque é o Cristo mesmo que vem ao nosso encontro, que alimenta a nossa fraqueza, que alimenta a nossa falta de força, que nos sustenta na caminhada. É o alimento da esperança, é o alimento que nos dá esperança, porque é Cristo mesmo que nos alimenta, é Cristo mesmo que é presente na sua igreja e nos alimentando, caminha conosco, nos sustenta nas nossas fragilidades, nos faz caminhar. É o alimento da vida, é o alimento da esperança. Celebremos então com alegria Corpus Christi, prestemos nesse dia nossa homenagem à Eucaristia, convido a todos a virem para a esplanada, a juntos às 17 horas celebrarmos a Eucaristia, depois a nossa procissão, para que possamos manifestar publicamente que a Eucaristia é tudo para nós, que a Eucaristia é o centro de nossas vidas. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.